Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Neemias, capítulo 3. Relação dos reconstrutores. O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos no sacerdócio puseram mãos à obra e restauraram a porta das ovelhas. Puseram-lhe as vigas e fixaram-lhe as folhas. Depois continuaram até a torre do Sem e a torre de Ananeel. A seu lado participaram da reconstrução os homens de Jericó, e ao lado deles foi Zacur, filho de Inri, a reconstruir. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Sena, que lhe puseram as vigas e fixaram-lhe as folhas, os ferrolhos e as trancas. A seu lado trabalhou na restauração Meremote, filho de Urias, filho de Acós, e ainda Mosolã, filho de Baraquias, filho de Mesezebel. A seu lado foi Sadoque, filho de Baana, a restaurar. Ao lado deste, a gente de Técoa executou a restauração, mas os seus notáveis não puseram os ombros debaixo da obra dos seus senhores. A porta velha foi restaurada por Joiada, filho de Fazéia, e por Mosolã, filho de Besodias. Puseram-lhe as vigas e fixaram-lhe as folhas, os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, restauraram o Gabaonita Meltias, Jadon de Meronate, bem como a gente de Gabaon e de Masfa, pertencente à sede do governador do Além-Eufrates. A seu lado, restaurou Osiel, membro da Associação dos Ourives, com Ananias, um boticário. Pavimentaram Jerusalém até o Muro Largo. Ao lado deles, restaurou Rafaías, filho de Ur, prefeito da metade do distrito de Jerusalém. Ao lado deles, restaurou Gedaías, filho de Aromafe, defronte de sua casa, e a seu lado, Atus, filho de Azebonias. Num segundo trecho, Melquias, filho de Herém, e Azube, filho de Faate-Moabe, fizeram os reparos até a torre dos fornos. Ao lado deles restaurou Selum, filho de Aloés, prefeito da outra metade do distrito de Jerusalém, ele com as filhas. Quem restaurou a porta do vale foi Anon e os moradores de Janói. Eles a reconstruíram, fixaram-lhe as folhas, os ferrolhos e trancas, e construíram 500 metros de muro até a porta do lixo. A porta do lixo foi restaurada por Melquias, filho de Recabe, prefeito do distrito de Bet-Carém. Ele a reconstruiu e fixou-lhe as folhas, ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi restaurada por Selum, filho de Col-Oza, prefeito do distrito de Masfa. Construiu-a, cobriu-a, depois fixou as folhas, os ferrolhos e as trancas. O mesmo restaurou o muro junto ao reservatório do aqueduto, junto ao jardim do rei, até a escadaria que desce da cidade de Davi. Atrás dele, Neemias, filho de Asboque, prefeito de metade do distrito de Bet-Sur, fez os reparos desde o túmulo de Davi até o reservatório e a caserna dos valentes. Mais adiante, trabalharam os levitas, Reum, filho de Bani, nos reparos ao lado, Asabias, prefeito de metade do distrito de Seila, representando o seu distrito. Atrás dele trabalharam seus irmãos, com Benui, filho de Enadade, prefeito da outra metade do distrito de Seila. Atrás, Ezer, filho de Josué, prefeito de Masfa, restaurou outro setor,
a partir da frente da subida do arsenal até ao ângulo. Depois, Baruque, filho de Zabai, restaurou outro setor, a partir do ângulo até a porta da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Atrás, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, restaurou outro setor, a partir da entrada da casa de Eliasibe até a extremidade da mesma casa. Atrás, trabalharam os sacerdotes que moravam no distrito do Jordão. Atrás deles, trabalharam Benjamim e Azube, na frente de suas casas. Atrás, Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Atrás, Benui, filho de Henadade, restaurou outro setor, desde a casa de Azarias até ao ângulo e a esquina. Atrás, Falel, filho de Ozi, fez os reparos a partir da fachada da torre, que sobressai junto ao Palácio Real, até a torre superior, ao lado do pátio da guarda. Atrás, Fadaías, filho de Faros, fez os reparos até defronte da porta d'água, em direção a leste, e da torre que aí sobressai. Atrás, a gente de Técoa restaurou outro setor, defronte da grande torre saliente até ao muro de Ofel. A partir da porta dos cavalos, os sacerdotes se encarregaram dos reparos, cada um defronte de sua casa. Mais adiante, Sadoque, filho de Emer, fez a restauração defronte de sua casa. Mais adiante, Semeías, filho de Sequenias, guarda da porta oriental. Mais adiante, Ananias, filho de Selemias, e Anon, sexto filho de Selefe, restauraram outro setor. Atrás, Mosolã, filho de Baraquias, fez os reparos defronte de sua sala. Atrás, Melquias, membro da Associação dos Ourives, fez os reparos até a casa dos oblatos, e os comerciantes trabalharam defronte da porta da vigia, até a sala superior do ângulo. E entre a sala superior do ângulo e a porta das ovelhas, foram os ourives e os comerciantes que fizeram os reparos. Maquinações dos adversários. Quando Sanabalate ouviu dizer que estávamos reconstruindo as muralhas, ficou furioso e arrogante. Ironizou os judeus na presença dos colegas e da guarnição militar de Samaria, dizendo: que estão fazendo esses judeus raquíticos? Porventura, isso lhes será permitido? Oferecerão sacrifícios? Vão acabar tudo num só dia? Vão ressuscitar as pedras dos montões de poeira, queimadas como estão? E o amonita Tobias a seu lado acrescentou: pois que construam, se uma raposa subir nesse muro de pedras, o deitará abaixo. Ouve, ó nosso Deus, como somos humilhados. Faze recair os insultos sobre suas cabeças. Entrega-os como presa em terras de cativeiro. Não lhes encubras as culpas. Não faças desaparecer-lhes os pecados diante de teus olhos, pois proferiram insultos na frente dos que trabalharam na reconstrução. Assim trabalhamos na reconstrução da muralha, cujo circuito foi completado, embora só com a metade da altura. É que o povo trabalhava com o coração bem disposto. Neemias, capítulo 4. Uma mão na enxada, outra na espada. Mas quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e a gente de Azoto souberam que as muralhas de Jerusalém iam sendo realmente restauradas e que as brechas começavam a fechar-se, ficaram muito contrariados. Conspiraram todos para marchar contra Jerusalém e nos causar confusão. Mas rezamos a Deus e colocamos sentinelas dia e noite para proteger-nos deles. E em Judá se dizia: falta força ao que carrega, há escombros por demais.
Restaurar esses muros supera nossas forças. Entretanto, nossos adversários diziam: eles nada saberão e nada perceberão, até o momento de aparecermos no meio deles. Então, acabaremos com eles e faremos parar a obra. Mas aí chegaram os judeus que moravam perto deles, e umas 10 vezes nos informaram a respeito do que estava sendo tramado contra nós. Coloquei gente no espaço atrás do muro e nos pontos descobertos. Postei os homens do povo divididos por famílias, todos com espadas, lanças e arcos. Vendo que estavam com medo, fui e disse aos nobres, aos conselheiros e ao povo em geral: não precisais ter medo deles. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas casas. Quando os inimigos perceberam que tínhamos sido informados e que Deus lhes tinha estragado os planos, voltamos todos à muralha, cada um para sua tarefa. Mas desde aquele dia, metade dos homens trabalhava na construção e a outra metade, armada de lanças, escudos, arcos e armaduras, postava-se com os líderes atrás de toda a comunidade de Judá, ocupada na reconstrução do muro. Os carregadores trabalhavam assim. Com uma das mãos faziam o trabalho, com a outra seguravam a arma. Os construtores tinham cada qual a espada presa à cintura enquanto trabalhavam. Eu tinha sempre a meu lado aquele que tocava a trombeta de alerta e falei aos nobres, aos funcionários e ao povo em geral. A área da construção é grande e extensa, e estamos muito dispersos por sobre a muralha, a grande distância uns dos outros. Quando ouvirdes soar a trombeta, a direção de onde vier o som vos indicará o lugar onde deverei reunir-vos junto de nós. Nosso Deus vai lutar por nós. Assim trabalhávamos desde a madrugada até aparecerem as estrelas, enquanto a metade dos homens empunhava a lança. Na mesma ocasião, ordenei ao povo: cada um com o ajudante deve pernoitar em Jerusalém. Assim, a noite será para a vigilância e o dia para o trabalho. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, e nem meus guarda-costas, ninguém de nós tirava a roupa. Cada qual ficava com a arma na mão direita. Provérbios, capítulo 1, 17 a 33. É em vão, porém, que se estende a rede à vista dos pássaros. Eles armam ciladas contra si mesmos e tramam enganos contra suas próprias vidas. Tais são os atalhos de quem se volta para o roubo. Roubam a própria vida de quem o pratica. Convite da sabedoria. A sabedoria lá fora está clamando, levanta sua voz nas praças, grita nas entradas das ruas frequentadas e profere o seu discurso nas portas da cidade. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade? Até quando os escarnecedores desejarão o escárnio para si e os imprudentes desprezarão o conhecimento? Levai em conta a minha advertência e derramarei para vós o meu espírito e vos apresentarei minhas palavras. Pois eu chamei e recusastes, fiz sinal com a mão e não houve quem olhasse. Desprezastes todos os meus conselhos e não aceitastes minhas repreensões. Por isso, também eu rirei de vossa desgraça e zombarei quando chegar o pânico, quando vos sobrevier o terror qual tempestade, quando vossa desgraça chegar como um redemoinho, quando caírem sobre vós a tribulação e a angústia. Então me invocarão, e não os escutarei. Vão procurar-me com ansiedade, e não me encontrarão, porque tiveram por odiosa a disciplina e não escolheram o temor do Senhor. Não atenderam ao meu conselho
e desprezaram todas as minhas advertências. Pois bem, comerão fruto do seu comportamento e ficarão empanturrados dos seus próprios conselhos. A indocilidade dos inexperientes os matará, e a segurança dos tolos acabará com eles. Quem me escuta, porém, repousará sem medo e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Atos 21, 18-40. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, ele expôs minuciosamente o que Deus fizera aos pagãos por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificavam a Deus, mas a seguir disseram a Paulo: Como podes ver, irmão, há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Eles ouviram dizer a teu respeito que ensinas a todos os judeus que vivem no meio dos pagãos a abandonarem Moisés, e que lhes dizes para não circuncidarem seus filhos, nem continuarem a seguir as tradições. Que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que tu estás aqui. Portanto, faze o que vamos dizer-te. Estão aqui 4 homens que têm uma promessa para cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles, paga suas despesas para que possam mandar cortar os cabelos. Assim, todos saberão que os boatos a teu respeito não têm fundamento e que tu também és fiel na observância da lei. Quanto aos pagãos que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões: abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de sangue, de carnes sufocadas e de uniões ilícitas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que devia ser oferecido o sacrifício de cada um deles, logo após os dias da purificação. Tumulto no templo e prisão de Paulo. Quando os 7 dias estavam chegando ao fim, os judeus da Ásia perceberam que Paulo estava no templo. Amotinaram toda a multidão e o agarraram. Gritavam: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo na cidade, e julgavam que este o tivesse introduzido no templo. A cidade toda ficou agitada. O povo se ajuntou. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo, quando chegou ao comandante da corte esta notícia: Jerusalém inteira está amotinada. O comandante destacou imediatamente soldados e oficiais e investiu contra os manifestantes. Estes, vendo o comandante e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então o comandante aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com 2 correntes. Depois perguntou quem ele era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa e outros outra. Não podendo, por causa do tumulto, obter informação segura, o comandante ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, teve de ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia em massa gritando: fora com ele. Autodefesa de Paulo, segundo o relato da conversão. Estando para ser recolhido à fortaleza, Paulo disse ao comandante: Posso falar contigo? Este admirou: Sabes o grego? Por acaso não és tu o egípcio que dias atrás subverteu e arrastou ao deserto
4.000 sicários? Paulo respondeu: Eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de importância da Cilícia. Agora peço-te, deixa-me falar ao povo. O comandante permitiu. Paulo, de pé sobre os degraus, com a mão fez sinal ao povo. Houve um grande silêncio e ele dirigiu-lhes a palavra na língua dos judeus.